Este é o programa Pensamento em Marcha. Nós estivemos durante algumas semanas distantes, entretanto, nós retornamos para poder tratar com vocês vários temas fundamentais. O programa Pensamento em Marcha é um programa do canal Pororoca Cabana. O programa Pensamento em Marcha desta semana trata de um tema extremamente importante, que é a regressividade tributária. Nós queremos conversar com vocês sobre o que seja regressividade tributária. Buscar mostrar como é que as condições específicas da tributação no Brasil, ou seja, da arrecadação de tributos, e que compõe aquilo que nós chamamos de carga tributária, é algo que basicamente penaliza os trabalhadores, que basicamente penaliza aqueles que vivem de renda, que vivem de salários. E isso constitui o que nós chamamos de regressividade tributária. Nos acompanhe nesse programa Pensamento em Marcha e, mais importante ainda, se torne membro do canal Pororoca Cabana. É importante notar que o Estado, ele constitui um ente extremamente fundamental para qualquer sociedade moderna. Os Estados, em todos os países do mundo, necessitam de recursos para financiar um conjunto de políticas sociais. Nós chamamos isso de políticas públicas. Entretanto, existe também a necessidade do Estado atuar no sentido de possibilitar três movimentos importantes em termos da sociedade como um todo. Primeiro, é necessário que o Estado atue no sentido de possibilitar uma melhor distribuição da renda no conjunto dos países que nós chamamos de capitalistas. Segundo, é necessário que o Estado atue também no sentido de possibilitar com que gastos públicos se efetivem em termos de políticas públicas vitais, saúde, educação. É necessário também que o Estado atue no sentido de possibilitar políticas de infraestrutura social capaz de atender às necessidades das populações, do conjunto da população de um determinado país. Para ter essa possibilidade de gastos públicos, o Estado necessita fazer frente a uma determinada arrecadação de recursos. Essa arrecadação de recursos, ela se dá basicamente através de um processo que nós chamamos de tributação. A tributação, ela é basicamente aquilo que possibilita com que o Estado possa ter um poder determinado de financiamento desses gastos tão fundamentais. Como é que se dá a tributação em termos gerais? Nós temos basicamente tributos que incidem, de um lado, sobre renda e patrimônio, e outros tributos que incidem sobre consumo e produção. Esses tributos que incidem sobre renda e patrimônio, eles compõem aquilo que nós chamamos de tributação direta, porque, em tese, aquele que detém aquela renda ou aquele patrimônio pagará diretamente esse tributo ao Estado. Por outro lado, aquela tributação sobre consumo, sobre produção, ela é dita uma tributação indireta por conta de que quem paga de fato o tributo é o consumidor, não é o empresário. Isso é uma coisa, inclusive, muito curiosa. Existe na cabeça da maior parte do empresariado que eles pagam os tributos, tais como o ICMS, tal como o IPI, tal como o CONFINS, que são basicamente tributos indiretos. Quem paga esses tributos são os consumidores e, fundamentalmente, são os trabalhadores, aqueles que consomem a maior parte dos produtos numa economia como a economia brasileira. Essa tributação, em tributos diretos e indiretos, elas são diferentes conforme o país. Nos chamados países da OCDE, ou da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico,
A maior parte da tributação é uma tributação direta, ou seja, que incide sobre renda e patrimônio, basicamente, inclusive, de empresários, basicamente dos capitalistas. Cerca de 38% dessa tributação nesses países da OCDE é uma tributação sobre renda e patrimônio. E uma tributação menor é uma tributação sobre consumo e produção, alguma coisa em torno de 25%. Isso se inverte no Brasil. No caso brasileiro, o que nós temos é uma tributação que incide em grande medida sobre o consumo e sobre a produção, que é basicamente aqueles tributos que são cobrados de forma indireta, ICMS, IPI, COFINS. Essa tributação, ela compõe aproximadamente 55% da chamada carga tributária brasileira. A tributação sobre renda e sobre patrimônio compõe um percentual bem inferior da carga tributária brasileira. Entretanto, o problema central não é somente esse. O problema central, no caso brasileiro, é que quando se analisa especificamente essa tributação indireta, nós vamos observar que quem paga mais desses tributos são justamente aqueles que ganham menos. A maior parte dos trabalhadores que têm renda até 2 salários mínimos no Brasil, eles são responsáveis por algo aproximado a 30% desse volume total de tributos. Aqueles que têm renda acima de 30 salários mínimos no Brasil, ou seja, uma renda bastante elevada, colaboram com aproximadamente somente 16% dessa carga tributária. Existe, portanto, aí um elemento que é extremamente ruim sob o ponto de vista da sociedade brasileira, que é o elemento da regressividade tributária. Entretanto, existem outros problemas que devem ser vistos. Em um estudo feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, ainda em 2016, se observou que, no caso brasileiro, existe um excesso de tributação sobre bens e serviços. Alguma coisa como 18,8% do PIB, do Produto Interno Bruto Brasileiro, refere-se justamente à tributação sobre bens e serviços. Enquanto que no caso desses países, da chamada OCDE, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a média é de algo em torno de 11,5%, segundo esse estudo. Existe, entretanto, ainda alguns problemas mais sérios no caso brasileiro. Um deles é o que nós já afirmamos. O elemento da regressividade tributária, no caso brasileiro, ela se dá tanto sob o ponto de vista de que os trabalhadores que oferem uma renda menor acabam pagando mais tributos por conta de que, conforme a sua renda sendo inferior, eles têm que utilizar essa renda para consumo de bens e serviços. Existe um princípio econômico, que é um princípio bastante elementar, que é, conforme maior a renda, tu vais gastar menos com consumo de bens e serviços. E tu vais ter, portanto, a possibilidade de ter um determinado volume de recursos que tu não vais gastar com bens e serviços, com consumos diretos, com supermercado, por exemplo. E, obviamente, aqueles trabalhadores que têm renda menor vão acabar gastando quase toda a sua renda com bens e serviços. De tal forma que, conforme esse estudo, cerca de 27% da renda desses trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos acabam sendo, de algum modo, tributados, conforme esse estudo. Existe, porém, ainda alguns outros problemas. A maior parte daquela receita tributária do Estado brasileiro advindo do chamado imposto de renda não advém do imposto de renda sobre lucros e dividendos, que no caso brasileiro é isentado. Quem paga imposto de renda no Brasil é basicamente quem? Basicamente os trabalhadores que oferem esses salários, uma renda salarial e que, portanto, são tributados diretamente, inclusive na fonte. Existe, portanto, no caso brasileiro, uma dupla regressividade. A regressividade sob o ponto de vista da chamada tributação indireta, dessa tributação
que incide basicamente sobre bens e serviços, como nós colocamos, como também existe uma regressividade sob o ponto de vista do aspecto de que é basicamente os trabalhadores, basicamente aqueles que vivem da renda de salário, que pagam imposto de renda no Brasil. Vejam vocês como esses elementos são tão complicados e tão ruins. No ano de 2005, utilizando aqui o ano de 2005 ainda, nós tínhamos uma contribuição na forma de imposto de renda por parte dos trabalhadores brasileiros de aproximadamente 220 bilhões de reais, enquanto que os bancos contribuíam com somente 50 bilhões de reais. Ou seja, os bancos, aqueles que mais ganham no Brasil, nesse último ano agora, de 2020, os bancos brasileiros, basicamente Bradesco e Itaú, tiveram um ganho acima de 60 bilhões de reais. Eles contribuem com um imposto de renda que é somente 1/4 daqueles que os trabalhadores brasileiros, que ganham muito pouco, é um dos povos no mundo que recebe as menores rendas salariais em todo o planeta, contribuem. Portanto, nós temos o quê? Nós temos uma realidade brasileira onde a contribuição tributária, a contribuição para a manutenção do Estado brasileiro, basicamente vem dos trabalhadores. É muito contrário, portanto, daquilo que os empresários falam. Na verdade, nós temos também esse estudo que nós estamos fazendo referência aqui do IPEA, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, também chama atenção, é que nós temos uma isenção total de imposto de renda sobre lucros e dividendos distribuídos a acionistas de empresas, o que é o inverso do que ocorre na maior parte dos países do mundo. Ou seja, no caso brasileiro, nós temos, portanto, uma isenção de imposto de renda sobre lucros e dividendos que acaba basicamente fazendo o quê? Acaba basicamente levando a um processo maior de concentração da renda no país. Aqueles que têm acesso a lucro e dividendo e, portanto, não têm impacto sob o ponto de vista do aspecto inflacionário sobre eles, que não têm impacto sob o ponto de vista dos aspectos de aquisição de bens e serviços, em particular do alimento básico. Esses capitalistas, eles estão isentos do pagamento do imposto de renda sobre lucros e dividendos. O que acaba nos dando, portanto, a caracterização que nós estamos aqui chamando a atenção de um país onde os trabalhadores, além de receberem rendas, salários muito baixos, os trabalhadores acabam tendo que pagar a maior parte da carga tributária brasileira. Entretanto, além disso, existem problemas ainda mais sérios. Existe um elemento importante em termos da estrutura brasileira, que é um elemento de que o lucro tributável das empresas, o imposto de renda à pessoa jurídica, acaba sendo isento de um componente que são os juros sobre o capital próprio. Ou seja, as empresas, elas ganham muito sob o ponto de vista dos aspectos financeiros, e, entretanto, isso que elas ganham sob a forma de juros sobre o capital próprio não paga tributo, não paga imposto de renda. Nós temos, portanto, uma configuração na realidade brasileira, que é uma configuração onde aqueles que ganham até 2 salários mínimos têm quase que 27%, quase que 30% desse seu pequeno rendimento, do seu salário, sendo tributado através dos elementos do chamado imposto indireto, quando ele vai lá e compra um refrigerante, quando ele vai lá e compra uma cerveja, ele está pagando o mesmo tributo daqueles que têm uma renda muito maior, o que caracteriza, portanto, a regressividade. Entretanto, além disso, os trabalhadores são responsáveis por a maior parte do imposto de renda que é coletado no país. Como há pouco eu coloquei, enquanto que os trabalhadores são responsáveis por contribuir com quase que 300 bilhões de reais na forma de imposto de renda, os bancos contribuem com algo em torno de 50 bilhões, um valor muito menor. Nós temos, portanto, aí uma característica muito grave da sociedade brasileira, que é o quê? Que é a característica de que os trabalhadores acabam sendo
duplamente penalizados. São penalizados sob o ponto de vista dos seus baixos salários e são penalizados também por conta de que eles acabam tendo que pagar a maior parte da carga tributária, a maior parte dos recursos para financiar o Estado brasileiro. Portanto, é muito falso aquilo que o pessoal da Fiesp, lá da fundação, né, referente aos empresários de São Paulo, e que aqui tem no caso da FIEPA, colocam que eles pagam muito tributo. Na verdade, eles são praticamente isentos de pagar tributo. Quem paga tributo no país, quem financia o Estado brasileiro, concretamente, são os trabalhadores brasileiros. Essa é uma realidade que é necessário alterar profundamente. Nós não podemos mais manter uma sociedade baseada na desigualdade social e baseada também na desigualdade tributária. É necessário que nós tenhamos pelo menos 3 medidas chaves a serem colocadas no país. Primeiro, é necessário que se regulamente no Brasil o chamado Imposto sobre Grande Fortuna, o IGF. O IGF, ele existe desde a Constituição de 1988 e até hoje não foi regulamentado. O que seria grande fortuna? Seria basicamente aquelas rendas e patrimônios acima de 2 milhões de reais. A regulamentação do IGF possibilitaria um determinado volume de recursos capaz de financiar políticas tão importantes como o Bolsa Família, capaz de financiar também políticas de infraestrutura social tão necessárias ao Brasil. Entretanto, é necessário também que nós possamos acabar com essa história da isenção do imposto de renda sobre lucros e dividendos distribuídos a acionistas de empresas no Brasil. É fundamental que esses lucros e dividendos sejam taxados. E existe, no caso brasileiro, um processo ainda pior. Aqueles lucros que possam ser remetidos ao exterior, ou seja, para saírem do Brasil, não se cobra tributo. O que é uma coisa muito terrível. Por quê? Por conta de que esses capitalistas, basicamente essas empresas, elas oferem lucros no Brasil, explorando os trabalhadores brasileiros, vendendo produtos no Brasil, e esses lucros eles são remetidos ao exterior e não pagam tributo. É necessário rever isso. Não é necessário uma reforma tributária que mexa no processo mais amplo em termos da distribuição federativa dos tributos. É necessário, basicamente, aplicar aquilo que está na Constituição Federal. Cobrar o IGF, o Imposto sobre Grande Fortuna, e passar a cobrar o imposto de renda sobre lucros e dividendos e também para aqueles lucros e dividendos remetidos ao exterior. E existe ainda uma terceira questão fundamental a ser feita. É necessário que nós, de algum modo, demos um fim ao processo de isenção tributária que ocorre no país. Em particular, um elemento que acaba prejudicando muito o Estado do Pará, que é o elemento da isenção tributária para exportação. Então, a Companhia Vale, a antiga Companhia Vale do Rio Doce, que foi privatizada, que foi basicamente doada para interesses estrangeiros em 1997, ela não paga tributo. Ela não deixa tributo aqui no Pará. O ICMS é desonerado, como o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, é desonerado. O que acontece com isso? Basicamente, o que nós temos, portanto, é que o povo brasileiro, os trabalhadores brasileiros, têm que pagar imposto de renda, têm que pagar ICMS, têm que pagar IPI, e a Companhia Vale, os seus acionistas, os seus proprietários, não pagam tributo. Não pagam nem ICMS, não pagam IPI. Por conta do quê? Por conta de que há uma desoneração tributária para exportação, que acaba penalizando os trabalhadores brasileiros e acaba enchendo a burra dos proprietários da Companhia Vale. Mas não somente ela. Quando a gente pensa também os exportadores de produtos do tipo agronegócio, né? Quando a gente pensa o caso da Bunge, quando a gente pensa o caso da Cargill, esses grandes produtores de soja no Brasil acabam ganhando dos dois lados. Ganham por conta de que pagam baixíssimos salários no Brasil
e que praticamente não empregam trabalhadores no Brasil e ganham quando exportam e, ao exportarem, não pagam tributos. E ainda ganham num terceiro aspecto, que é o elemento cambial. Isso nós deixamos para um próximo Pensamento em Marcha, que nós vamos tratar com vocês e que é fundamental que a gente possa discutir com vocês, de algum modo, vocês terem uma ideia de como esses processos necessitam ser alterados no país. Portanto, contrário à regressividade tributária, é necessário 3 medidas-chave. Primeiro, medida-chave, regulamentar o imposto sobre grande fortuna. Segunda medida-chave, nós acabarmos com o aspecto da isenção de impostos para lucros e dividendos no Brasil. Terceira medida-chave, é necessário acabar com a isenção tributária, em particular com o processo de isenção tributária para exportação, muito conhecida como chamada Lei Candir. Este foi o programa Pensamento em Marcha. Esteja com a gente toda quinta-feira a partir daqui.